gente para nossa live. Vamos falar hoje com Pai Vinícius. Pai Vinícius, sacerdote de Umbanda. O cara entende do assunto, trazendo a Umbanda como uma ferramenta da espiritualidade para promover esse reencontro corpo e mente. Isso, os coraçõezinhos ajudam a trazer gente. É isso aí. Isso, para vir conversar com a gente. Boa noite, meu irmão. Tá me ouvindo? Boa noite, meu irmão. Sua bênção, seja bem-vindo. Que ela abençoe, sua bênção, meu irmão. Como você tá? Tudo tranquilo, com a graça de Deus. Pai Oxalá abençoando sempre. Amém. Que assim seja. E aí, meu diretor, vamos... O pessoal tá chegando aí, Saul tá aí, a Dai tá aí, bastante gente, que legal. Mestre, nós sempre começamos assim, ó. As nossas conversas, eu peço sempre o convidado se apresentar pra gente falar de igual, depois eu falo quem eu sou. Vamos lá. Hoje, só para te ver a força do teu axé, porque na semana passada e da semana retrasada, o convidado não carregou a imagem. A primeira foi com o Marcelo Hipnose, não apareceu. Semana passada foi com o Lisandro em meditação, ele travou, a imagem dele travou, e hoje tá rolando legal. É que eu tô aqui do ladinho da minha tronqueira. Eles estão dando uma força pra gente. Salve. Vamos lá. Meu nome é Vinícius Pisimente. Eu conheci a religião de Umbanda. Eu era bem criança ainda. Tinha um primo da minha mãe que fazia uns trabalhos pequenos na própria casa, na própria residência. E me afastei. O meu avô paterno, ele era muito ligado à Federação Espírita. Comecei a frequentar a federação, comecei a fazer cursos. Depois eu vim para um centro espírita bem próximo da minha casa, eu moro na Moca, em São Paulo. E eu tinha aquele problema que é muito comum em pessoas que depois param na Umbanda, mas começam pelo espiritismo. Faz curso de sonoterapia, na verdade, né? Vai no curso de espiritismo, dorme, dorme, dorme. E várias pessoas, até do meio, uma do próprio centro, uma pessoa da federação, falava assim: você é do tambor. Por isso que você tem esse sono, por isso que você tem esse... Você não consegue, né, lidar com algumas coisas. E eu tinha um tio que ia num terreiro na Aclimação. Acho que a Aclimação ali, o Vila Mariana. E eu, vamos. Não, não vou. Eu morri de medo, na verdade. Aquele medo acho que muita gente tem, medo besta. Sim. E até que um dia eu fui. Eu lembro que na época eu fumava. Hoje eu não fumo mais. Graças a Deus eu não fumo mais. Mas na época eu fumava. Eu lembro que acho que no começo, antes de começar a agir, eu devo ter fumado um maço de cigarro, irmão. De medo que eu tava. Mas foi o primeiro tapa no tambor. Eu fui parar na primeira fileira. Grudou. Te puxaram. Isso. E logo na primeira vez que eu fui, já meio que de vera com um obsessor que acabou manifestando. E comecei a ir. Entrei pra casa. Logo que eu entrei pra casa, eu lembro que na época fizeram um grupo de... Era Orkut, acho, na época. E isso incomodou a mãe de santo. E a mãe de santo pôs todo mundo pra correr da casa. E eu não tava nada a ver, mas tava no meio do grupo e pum, também. Passou uns 3 meses, me chamaram de volta, pediram desculpa, tanana. Só que aí começou aquele processo que tem em muitas casas, que a gente até conversou antes sobre isso, que é a fofoca, aquelas rodinhas, as panelinhas, e o filho da mãe de santo não batia comigo e tal. E eu achei por melhor, acho que quando para um dos lados não tá bom, um dos lados se retira, né? Me retirei. Na época minha mãe tinha um namorado, comecei a frequentar a casa dele. Já estava desenvolvido, comecei a trabalhar nessa casa. E com o tempo, essa foi uma besteira que eu nunca mais faço também, de já entrar na casa trabalhando, não conhecer a casa primeiro. Então algumas coisas ali não tava colando com como eu via a religião, né? E eu lembro que esse pai de santo, na época, tinha me dito sobre... Eu fui fazer uma pergunta para ele e falei assim: se você quiser teoria, procure os livros do Rubens Saraceni. Isso eu tô te falando em 2009, mais ou menos. E eu fui
peguei um livro, que é um livro que eu indico para todo mundo, que é um bem fininho, chamado Umbanda Sagrada. É bem para iniciante mesmo. Um resumo do resumo do resumo da teologia do Rubens. E eu li esse livro e comecei a pesquisar o Rubens na internet. E procurando o Rubens, eu cheguei num vídeo do pai Alexandre Comino. Aí eu comecei a ver, foi uma palestra no Sul sobre história da Umbanda, depois uma outra palestra num barco, que acho que, se não me engano, é um cruzeiro interreligioso. Também, mas ele é uma coisa mais aberta, não era só sobre a história, era sobre o ponto de vista dele, em geral, da Umbanda. Eu falei, vou procurar esse cara. Eu já não estava muito contente com o terreiro, eu falei, vou procurar esse cara. E fui. Eu lembro que o terreiro dele era na Saúde, na Paracatu. E tava para começar, semanas dali, tava para começar um curso de teologia. Na época era presencial. E comecei a fazer o curso e comecei a conversar com ele. Que eu queria sair da casa, mas tinha aqueles medos, aquelas pressões, que o irmão conhece bem como é que funciona. E ele falou assim, irmão, não tá bom? Sai. Ah, vou fazer. Ninguém vai fazer nada. Sai e acabou. E saí. E foquei no estudo. Comecei a ir em vários terreiros para conhecer e tal. Foquei no estudo com o Alexandre, com o Alexandre. Acabou a teologia, fiz magia. Depois fiz 2 magias com o Rubens. Depois começou o sacerdócio no Pai Comino. Nessa altura eu já estava trabalhando no 3º terreiro, já tinha saído desse, tinha ido para outro, que era um terreiro que eu adorava, era na rua da minha casa, era super simples. E comecei a fazer o sacerdócio, simultâneo. E esse terreiro aconteceu que um prédio comprou o imóvel e precisou se mudar. E se mudou para um lugar grande. Aí, junto com o lugar grande, vem as despesas do lugar grande. Aí começou uma coisa que eu também não gostei. Começou a Exu cobrar consulta, venda disso, venda daquilo, sugestões para os guias de pedirem velas que eram vendidas lá. E aí um dia eu percebi que o Pai de Santo queria falar algumas coisas para mim, mas usou o Exu como máscara. Sim. Aí eu falei assim, infelizmente é normal isso, né? Sim. Aí eu lembro que na minha orelha veio o meu Exu e falou assim, ó, que eu não piso mais. Você pode falar o que você quiser, que aqui eu não venho mais. Aí eu falei o que eu tinha pra falar, eu falei assim, você tá usando uma coisa, eu vou usar a minha própria cara, e falei o que tinha pra falar. Já tinha acabado a gira, só tinha pessoal da casa. E eu falei, não, eu vou cumprir com a minha obrigação, que era que no dia seguinte, até a limpeza, e era minha escala. Né? Eu falei, vou cumprir com a minha obrigação, vou vir limpar o terreiro, tal, e não volto mais. Perfeito, perfeito. No dia seguinte, limpando, era por escalas, eu falei assim, eu tô fazendo sacerdócio já, eu já tinha conversado com o pai Alexandre, ele já tinha falado assim, você já tá preparado, você já pode fazer os trabalhos, eu me sentia preparado também, meus guias já estavam falando na cabeça, e eu tinha uma casa, eu morava numa casa grande, que tinha um quintal muito grande. Então o que eu fiz? Nessa briga, outros médiuns depois vieram falar comigo. Ai, eu também tô pensando na mesma coisa que você. Não sei o que. Ela falou assim, ó, eu vou começar um trabalho na minha casa. Quem quiser, tá convidado. Resumo que não cabia, mal cabia em casa, tanta gente que foi. E assim foi indo. Isso perdurou aí, tô falando aí de 2012 até um pouco antes de eu me casar, 2016. Que aí eu mudei. Eu vim para uma casa, eu vim morar em apartamento e não tinha como trazer um terreiro para dentro de um apartamento, né? Então eu encerrei as atividades do terreiro, né? Pausei, a minha tronqueira continua ativa, meu altar ativo. Faço trabalhos em casa, às vezes, de vez em quando, com o irmão que me liga, que está precisando de uma ajuda, tal. E hoje eu faço parte de uma corrente mediúnica de um terreiro aqui da Moca, que se chama Mães d'Água e Oxóssi Caçador, que é do pai Fábio. Então eu comecei a frequentar lá, através de um outro irmão, que me levou. Lá também existe o trabalho com as medicinas sagradas, eu comecei a frequentar. E aí ele me convidou para fazer parte também da corrente de Umbanda. E lá estou, né? Nossos trabalhos lá são um sábado, 2 sábados, depende do mês. E hoje estou na corrente espiritual, faço ainda meus trabalhos aqui em casa, pratico magia, se algum irmão... na época, né, que eu encerrei... Eu não digo encerrei, que eu pausei, vamos falar assim, o terreiro. Eu tinha muito já, pelo sacerdócio, eu conhecia já muitos irmãos e comecei a eu peguei os filhos da casa e comecei a pôr de acordo com o que eu via, uma linha que ia mais com a da pessoa, né? Então hoje em dia os filhos estão espalhados aí
pela Umbandona, graças a nosso pai Oxalá aí, e aos os Exus e Pombagiras que intuíram de maneira bem correta, que a maioria está Pô, desde então nas casas, né? é fantástico isso, porque às vezes a gente não entende. Nós que somos da coisa, a gente compreende, mas tem muita gente que está chegando agora, como assim a entidade intui? Aí eu lembro eu sempre, quando falo assim, mas eu sou médium, mas eu tenho entidade. Essa semana agora nós demos um atendimento para uma senhora, e ela falando que ela não tinha pomba. Aliás, ela falou que ela chamava muita atenção na rua, porque a pombagira dela, porque ela tinha a pombagira muito perto. Aí eu olhei para ela, como assim? Daí ela, porque dizem que pombagira é prostituta. Eu falei, não, para um pouquinho. Para aí. É que nem uma outra vizinha nossa que ela é alcoólatra, né? Ela tem atestado tudo. E ela disse que é porque a pombagira dela bebe demais. Não vão botar nas entidades, né, coisas que são nossas. Mas todos nós temos as entidades e tal. E Kardec disse, né, que o Espírito da Verdade, na verdade, todo aquele que sofre influência espiritual é médium e todos nós sofremos. Então todos nós somos. É que às vezes a gente não quer ouvir, né? E a gente bate com a cabeça na parede. Mas eu convidei o nosso irmão, que o pai Vinícius, porque nós caímos juntos para conversar sobre Exu, num universo de, acho que são 80 sacerdotes que tem lá. E a gente começou a falar e a gente fica que a doutrina bate muito, então a gente fica mais tranquilo para falar. E convidei ele para o reencontro corpo e mente. E a primeira coisa que eu perguntei para ele assim, qual é, na tua visão, pai Vinícius, qual a função da Umbanda em relação à terapia, em relação ao benefício que pode trazer para esse reencontro, ainda mais nesse momento triste? E a resposta veio assim como se psicografada do mais alto Aruanda, assim, o nível foi top. Então, pai Vinícius, meu irmão, por favor, desenvolve para nós aí como e o quanto a Umbanda pode ser útil na vida de uma pessoa, para a gente desmistificar um pouquinho essa visão tão errada que a nossa religião tem. Eu acho que, se pudesse falar aqui 500%. A Umbanda tem um poder transformatório enorme. Eu acho que, primeiro, que eu vejo como o maior ponto positivo da Umbanda também acaba sendo qualquer de Aquiles, que é a liberdade. A Umbanda, primeiramente, ela te dá uma liberdade, inclusive de não ser umbandista e frequentar a Umbanda. Apesar que muitas pessoas acabam até com o tempo ficando. E essa liberdade, para algumas pessoas, infelizmente, acaba sendo o calcanhar de Aquiles. Mas eu posso falar 100 casos aqui de pessoas que mudaram a vida dentro da Umbanda, porque quando você senta ali na frente do caboclo, ou você senta com o preto velho, que você vai escutar aquelas histórias que você acaba, principalmente quando você está cambonando, acho que a melhor época da Umbanda é quando você é cambone. Você sabe que aquele guia está falando para você, mas ele está usando o consulente como meio, né? E a Umbanda é aprendizado o tempo todo. Eu acho que o começo, vou voltar um pouquinho aqui para o começo da Umbanda, lá em 1908, na Federação Espírita de Niterói, quando aquele então jovem, o Zélio de Moraes, estava na sessão espírita e me recebe um caboclo, que tentam exorcizar, expulsar aquele caboclo daquela reunião, porque era um tapa na cara, né? Um índio, como que um índio tá aqui, logo depois que o índio vai embora, me vem um negro, o preto velho, pai Antônio. Então, eu acho que isso, a primeira coisa que a Umbanda muda na pessoa é isso. Você tá batendo cabeça pro negro, você tá batendo cabeça pro índio, A Umbanda trabalha muito com não que seja, mas o que é marginal para nós, a Umbanda trabalha como o mais sagrado daquela sessão, fora dos orixás, que são os guias, né? É o paulista batendo cabeça pro baiano, pro cangaceiro,
que são até figuras meio estranhas de se explicar, como que um cangaceiro é de luz, é difícil isso, e as pessoas ainda não entenderam que não são cangaceiros, não são pretos velhos muitas vezes, não são caboclos, são doutores, são médicos, cirurgiões, são advogados que deixam, picam o RG e põem a roupa lá de caboclo tupinambá, de pai Antônio, pai João, vô Benedito, que é eu acho que é justamente isso, essa preservação de identidade do espírito perante a Umbanda. Você não está falando com o doutor, porque senão todo mundo ia querer falar com o doutor numa gira, né? Então lá tem o Sebastião, Antônio, o Tupinambá, o Rompimato, o Capa Preta, depende da gira, você vai ter uma pessoa anônima ali. Acho que isso já derruba muito o preconceito que a pessoa já vinha de antes. A Umbanda ensina humildade, a Umbanda ensina respeito à natureza, e quando isso entra na alma, meu irmão, é caminho sem volta. Eu duvido muito que um umbandista de fato ele vai jogar um papel no chão, ele vai cortar uma árvore, ele vai maltratar um animal. Eu acho que a maior transformação da Umbanda no ser humano é isso. Ela vai imputando valores a você, que você para de ter atitudes tóxicas, primeiro consigo e depois com a sociedade. E eu acho que muita gente ainda olha de fora, uma gira de Umbanda, vai ver bebida alcoólica, vai ver tabaco, vela, e vai falar, mas espírito bebe, espírito fuma. Não. Dá vontade de gritar, mas não. Pro espírito é muito mais fácil ele pegar um charuto e usar o elemento vegetal para fazer uma defumação do que ficar com um turíbulo ali o tempo todo, abastecendo um turíbulo. É muito mais prático. Para um Exu exalar o álcool, para trabalhar na limpeza, para trabalhar na fluidificação, para limpar a pessoa. Então eu acho que a Umbanda a Umbanda é minha vida. Eu não consigo falar outra expressão para Umbanda, assim. Na Umbanda que eu parei de beber, na Umbanda que eu parei de fumar, na Umbanda que eu virei uma pessoa mais amorosa, na Umbanda que eu corrigi meus defeitos, né? E existem outras ferramentas, óbvio, eu mesmo, como outras medicinas que também foi uma outra mudança na minha vida. Mas estamos falando de Umbanda, e a Umbanda, inclusive, é na realidade umbandista, né? E a Umbanda hoje a Umbanda é minha vida. Hoje a Umbanda é meu alicerce aí, meu alicerce principal, minha escola, né? Eu aprendi mais na Umbanda do que em todas as escolas que eu passei, faculdade, pós-graduação, tudo. Principalmente como olhar para o velho, como olhar para o índio, como olhar para o diferente de você, né? Como derrubar todos os preconceitos, mais amor à natureza, mais amparo, mais amor, muito amor. A Umbanda pra mim é amor. Até vontade de chorar. Umbanda quando eu falo de Umbanda é complicado pra mim falar de Umbanda. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. Não sei se respondi, mas... Eu não, ouvindo tu falar assim, eu tô pensando assim, poxa, eu convidei o cara certo, velho. Porque... há 12, 13 anos atrás, eu comecei também na religião e também estava com problemas de ordem familiar, coisas punk e tal. E eu fui ajudado numa terreira de Umbanda. Fui ajudar uma tia minha que era sacerdote de Umbanda e Quimbanda. Ela trabalhava em Bagé, na fronteira. Bagé era bem fronteira, mas é a rainha da fronteira. E eu fui para lá uma semana e saí, entrei quebrado e saí inteiro. Quando eu saí de lá, eu me lembro que não tinha dinheiro para voltar para Porto Alegre. E o Exu olhou para mim e falou assim, no sábado de noite, falou assim, negrinho, fica tranquilo que eu vou te dar o dinheiro, vou te dar as patacas. Tá. Morava minha avó, que era aposentada, minha tia, que não trabalhava só em função da religião, e meu primo, que era um jovem, tinha 18, 19 anos. Também fazia motoboy, não tinha muito dinheiro. Aí, na segunda-feira, eu falei, tá, tem que ir embora, como é que eu vou? Não sei, vou ficando por aqui. Na segunda-feira, eu acordei de manhã, minha avó estava dando pulos de alegria de 3 metros de altura. Tinha saído um empréstimo que ela tinha pedido há não sei quantos meses, nunca tinha saído tal do dinheiro. E saiu aquele dinheiro. E a minha tia enxergava os espíritos, ela olhou e falou assim, e o Exu Rei está na porta dizendo que ele está cumprindo o prometido.
Aí eu saí de lá pensando assim, poxa, eu quero ajudar uma pessoa como eu fui ajudado. Tentei entrar em várias casas e o pessoal sempre era aquela coisa muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Ah, vai fazer um chão a não sei quantos mil, vai fazer não sei o que, não sei tantos mil. E eu falei, Umbanda não pode ser isso. E se é isso, a minha tia tá errada, porque ela não, né, não me comprou nada. E